Vender um carro no Brasil é como se você entrasse num cassino. Às vezes você se dá muito bem, às vezes nem tanto. Alguns modelos internacionalmente reconhecidos e campeões de venda lá fora, quando chegam aqui não têm a mesma sorte. Às vezes os carros que são produzidos e desenvolvidos aqui no Brasil que se dão melhor do que eles. Quer seja porque o brasileiro tem um gosto diferente, por puro preconceito besta, ou porque nos primeiros meses o carro teve algum problema que causou uma má fama pro resto da vida dele. Às vezes até alguns projetos desenvolvidos 100% no Brasil não dão tão certo assim. Hoje a gente vai conhecer 5 carros que já foram vendidos aqui no nosso país, mas que não deram certo e que o brasileiro já esqueceu que um dia eles existiram. Lançado em setembro de 2008, o Fiat Linea tinha uma missão difícil. Ele ia substituir o Fiat Marea, que apesar da má fama de carro que explodia porque o pessoal não sabia cuidar dele direito, era um sedã legal pra caramba, com ótimo acabamento e bom de dirigir. O Linea já chegou dando uma chateada no pessoal porque, na verdade, ele era um ponto esticado, mais ou menos o que o Virtus é pro Polo. Só que a diferença é que a Volks não acha que o Virtus vai substituir o Jetta, e a Fiat achou que o Linea ia substituir o Marea, ou seja, um sedã compacto e esticadinho substituindo um sedã médio. Por isso era bem nítido que o Linea brigaria com algo que seria equivalente ao Virtus ou ao Honda City naquela época. Só que a Fiat posicionou ele para brigar contra o Chevrolet Vectra, Honda Civic e Toyota Corolla, que eram modelos maiores e com uma ótima fama no mercado. Sem uma transmissão automática de verdade, que é meio que mandatória nesse segmento, a Fiat tentou tapar o buraco com aquele terrível câmbio Dual Logic automatizado. Não deu certo, o Linea flopou nas vendas e o fracasso dele já estava certo, mesmo com uma interessantíssima versão 1.4 T-Jet Turbo, que era até que esportivo. O problema é que o Linea virou um coadjuvante na categoria, coisa que Tempra e Marea jamais foram. Quando a Renault rebaixou o Clio a modelo de entrada no Brasil e colocou o Logan como seu sedã principal, o Clio Sedã ficou meio perdido no portfólio da marca. A solução estava lá na Turquia, que eles tinham acabado de lançar um remendo de Clio Sedã com acabamento mais sofisticado e outro nome. E aí a Renault brasileira pensou, por que não, não é mesmo? A receita até parecia interessante, ter outro sedã compacto entre o Logan e o Megane com acabamento mais sofisticado, só que o Symbol não deu certo. Ele vendeu tão mal, que muita gente aqui no Brasil nem lembra dele. Lá na Turquia não durou muito. Em 2012 ele saiu de linha e aqui demorou um pouquinho a mais para isso acontecer. Apesar de ser mais sofisticado que o Logan e mais gostoso de dirigir que ele também, o Symbol pecava em algumas coisas que não são tão perdoáveis assim para um segmento de sedãs. Por exemplo, o espaço interno. Quem já andou de Logan sabe que aquele carro é enorme dentro, principalmente na segunda fileira de bancos. Já o Symbol, se você tiver perna curta, você tá bem servido ali dentro, porque ele é bem apertado mesmo. Junta tudo isso ao visual polêmico do Symbol, porque tinha faróis enormes, e aí dá para perceber porque o pessoal preferia o irmão mais novo. O Symbol morreu sendo substituído por versões mais sofisticadas do Logan e, ironicamente, o nome Symbol passou a ser usado pela segunda geração do Logan em alguns países. São pouquíssimas as marcas que se atrevem a brigar com a Fiat Strada no segmento de picapes compactas. Tirando a Chevrolet, Ford e Volkswagen, que faziam parte das 4 grandes junto com a Fiat, só teve uma marca que teve coragem de fazer isso. A Peugeot, que meteu o louco e lançou a Algar e não deu certo. A Peugeot merece muitas palmas por essa tentativa, porque eles foram ousados de lançar uma picape num segmento que já era dominado pela Fiat Strada. Eles estavam no auge aqui no Brasil e dá muita dó, porque a Peugeot teve muita coragem de fazer isso e não deu nada certo. Bom, a Algar nasceu a partir do icônico 206, que nessa época já tinha sido reestilizado e era chamado de 207. Tinha um acabamento interno muito bom, ela era até que bonitinha e a caçamba era a maior da categoria na época. E mesmo assim não convenceu a galera. Mas o problema é que a cabine dela era muito apertada, um pecado que o 206 também compartilhava. E a Peugeot naquela época enfrentava vários problemas com o pós-venda deles, que não era tão bom assim. E vale lembrar que hoje a Peugeot já resolveu essa questão do pós-venda deles e até é uma das referências entre as montadoras que atuam aqui no Brasil. O brasileiro tem mania de comprar carro por metro quadrado e esse foi o grande pecado da primeira geração da Mercedes-Benz Classe A. O corpinho de minivan com tamanho de hatch compacto e preço de sedã médio foram a receita para o fracasso do carro no Brasil. Nem mesmo a estrela de 3 pontas na grade frontal foi suficiente para convencer a galera de comprar o Mercedes popular
Entre várias aspas, porque Mercedes de popular não tem nada, a gente sabe disso, né? Mesmo que ele oferecesse muito mais tecnologia do que carros muito mais caros do que ele na época. Para piorar, o Classe A passou vergonha no teste do Alce que foi realizado lá na Europa. E isso aconteceu antes dele ser produzido aqui no Brasil. A Mercedes lotou ele de tecnologia, colocou um monte de coisa que ainda não era oferecida na categoria para deixar o Classe A seguro de verdade. E aí ele foi aprovado no teste, mas a má fama já tinha se espalhado. Hoje em dia a minivan Classe A se transformou em o hatch Classe A. E se você não quer fazer confusão com o gênero dos carros, clica no card que está aparecendo na sua tela para saber se seu carro é menino ou menina. O caso do Ford Focus Fastback é tão emblemático porque nem o nome que a Ford deu para ele pegou. Em 2015, quando o Focus Sedan foi reestilizado, ele trocou o sobrenome para Fastback. E ninguém nunca chamou ele desse jeito. Era uma tentativa da Ford de dar um lado meio Mustang para o Focus e colocar ele no mesmo mercado do Toyota Corolla, que já reinava nessa época. Mas ninguém fora da Ford chamava ele de Fastback e essa estratégia não deu muito certo não. A traseira continuava como de um sedã tradicional, então era Focus Sedan, caramba! Além disso, a Ford não investiu tanto em propaganda e o Focus Sedan ficava meio escondido nas concessionárias da marca, o que não ajudou muito nas vendas. Resultado, todo mundo ainda comprava o Toyota Corolla. E o Focus Sedan ainda compartilhava um pecado com outros modelos dessa lista, que era o interior apertado. Mas tinha também o problema do câmbio Power Shift, que muita gente já conhece e que não foi solucionado na época. Esse câmbio vivia travando, superaquecendo e dando problemas, apesar de o funcionamento dele no dia a dia ser bem agradável. Isso acabou ofuscando um carro que era muito gostoso de dirigir, bonito e com ótimo acabamento, e que infelizmente vendeu mal. Curtiu o vídeo? Conta pra gente lá nos comentários quais desses carros você lembra que existiram aqui no mercado nacional. Deixa seu like, compartilha para todo mundo, se inscreve também para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não se esqueça, acessa nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as notícias principais do setor automotivo. Até a próxima!